Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu desejo que o Senhor abençoe a sua vida hoje, que Ele te conduza durante todo esse dia, para que você permaneça no seu caminho. Compartilhe essa oração com quem você mais ama e também para os seus amigos e familiares. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like e venha receber toda a graça de Deus todas as manhãs. E nesta manhã eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Uma mensagem que vai abrir os seus olhos e te mostrar o que você deve fazer para receber o seu milagre, para ser abençoado por Deus. Eu tenho certeza que vai te edificar bastante. E depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Mas antes eu quero te convidar a participar dessa corrente de oração que tem acontecido todos os dias às 6 horas da manhã. E se você já tem acompanhado essas orações, eu venho te pedir que você deixe aqui nos comentários o seu nome e uma palavra de fé para estimular outras pessoas a quererem orar também. Agora é o nosso momento de falar com Deus. E a mensagem de hoje eu quero falar com você sobre a história de Naamã. A Bíblia conta que esse homem desejou tanto o seu milagre que ele viajou até um outro país para receber esse milagre. Esse homem era o chefe do exército da Síria, era um homem muito respeitado, um homem que todos o admiravam, mas ele tinha uma doença, a doença da lepra, e isso causava muita tristeza a ele, até que um dia surgiu uma esperança. Na casa que ele morava tinha uma menina de Israel, que tinha sido capturada pelos sírios, e ela estava trabalhando como serva para sua esposa. Aquela menina era uma escrava, ela vivia como uma escrava porque ela tinha sido capturada e agora ela estava trabalhando forçadamente. Mas ela não se esqueceu a sua fé, ela não esqueceu do Deus de Israel, mesmo morando num lugar tão longe, com cultura tão diferente, com pessoas totalmente diferentes. E essa menina então ficou sabendo que o seu patrão Naamã, ele tinha uma doença da lepra. E ela então falou do Deus verdadeiro. Ela falou que seu Deus verdadeiro podia curar ele e ele era o Deus de Todo-Poderoso. E ela disse que se ele encontrasse com o profeta de Deus chamado Eliseu, ele poderia ser curado. E naquele momento a fé brotou no coração de Naamã e ele começou a se imaginar como seria a sua vida se ele não tivesse essa doença que tanto lhe entristece. É interessante, meus irmãos, que lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha isso, irmãos. Esse versículo diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Mas a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E é por isso que é tão importante ter a mensagem junto com a oração. Porque assim a fé vai brotar no seu coração. Amém, meus irmãos? Aquela menina falou então do Deus que ela conhecia com certeza, porque ela já tinha experimentado os milagres na sua própria vida. Ela conhecia as promessas do Senhor. Então, quando ela disse para Naamã que Deus tinha poder para curá-lo, a fé foi gerada imediatamente no coração dele. Mas o que me chama a atenção nessa história foi a atitude que Naamã teve a partir daquela mensagem. A Bíblia conta que na mesma hora Naamã providenciou a sua viagem e foi em busca do seu milagre. Ele foi falar com o profeta Eliseu, ou seja, a sua fé foi acompanhada de uma atitude. Assim como a Bíblia diz que a nossa fé sem obras é morta. Então o que Naamã fez deve ter feito por todos aqueles que dizem acreditar na palavra de Deus. Nós devemos tomar uma atitude de fé se quisermos receber um milagre.
se quisermos que Deus nos abençoe. E Naamã, ele teve uma atitude de fé, e por isso ele foi curado. Quando ele se banhou no Rio Jordão por 7 vezes, conforme foi a instrução do profeta Eliseu, a Bíblia conta que a sua pele foi totalmente limpa. Ela ficou como se fosse uma pele de bebê. Tamanho foi o milagre de Deus, e o próprio Jesus Cristo citou esse milagre em uma de suas pregações. Eu quero ler para você o que ele disse, está lá em Lucas capítulo 4. Havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha isso, meus irmãos. Jesus estava dizendo para o povo de Israel, o povo da sua própria terra, que os leprosos de Israel sabiam dos milagres de Deus, que Deus operava através do profeta Eliseu, mas eles não tiveram fé, e somente Naamã, que nem era israelita, ele era apenas um estrangeiro, ele acreditou que Deus usaria o profeta e por isso recebeu o seu milagre. Jesus estava falando isso para o seu povo, o povo judeu. E quer saber por que ele falou isso? Porque o povo da sua própria terra, eles não receberam os milagres que Jesus queria fazer. E a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade deles, porque eles pensavam assim: mas aquele não é o filho do carpinteiro? Ele é o filho de José e de Maria. Eles não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus. E da mesma forma, muitas vezes, nós nos acomodamos. Essa é a verdade. A gente se acomoda de ir à igreja, de orar, de ler a Bíblia, e a gente não cai a ficha. Parece que não entra no nosso coração a certeza de que Deus é um Deus maior do que nossos problemas, maior do que as nossas doenças, maior do que tudo. A gente tem que abrir mão disso, meus amados. E por isso que muitos novos convertidos, pessoas que estão vindo agora para os caminhos de Deus, eles já recebem o milagre, porque a sua fé é uma fé genuína, é uma fé como uma de criança que Jesus disse que nós devemos ter, uma fé como uma de criança. A gente deve simplesmente crer. E para pensar um pouco, será que nós também não estamos agindo como aqueles leprosos lá de Israel, que dizia acreditar no poder de Deus, mas não fazia nada para receber a cura? Eu sei que existem muitos cristãos que, por mais que estão passando por problemas financeiros, problemas no seu casamento, na saúde, eles não fazem nada para receber um milagre. Eles não oram, eles não procuram ajuda, não mudam o seu comportamento, não renunciam ao pecado e também não ouvem a palavra de Deus para alimentar a sua fé, a sua vida espiritual. Então imagina o que teria acontecido com Naamã se ele tivesse apenas ouvido as palavras da sua serva e não tivesse feito nada. Com certeza ele continuaria com aquela doença para o resto da sua vida, porque a lepra ainda não tinha cura, mas ele deu um passo de fé e Deus o honrou a sua atitude. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, faça isso hoje, não espere mais. Não fique procrastinando, deixando para depois. E tudo que você fizer, por mais que você busque ajuda de homens, por mais que você, por exemplo, envie o currículo para a empresa, creia que é Deus que vai colocar a mão. Por mais que você tomou o remédio, creia que é Deus que vai usar aquele remédio, porque Deus dá sabedoria aos homens. Homens que estudam, mas que Deus é que dá o conhecimento. Então faça a sua parte, porque a fé sem obras, ela é morta. E por isso que eu quero orar por você agora, meus queridos irmãos. Você que foi tocado por essa mensagem, você que precisa de uma resposta, de um milagre de Deus. Eu sei que às vezes é cansativo, você vai atrás de alguém, não encontra saída, você busca ajuda dos médicos, busca ajuda financeira, parece que nada se resolve.
mas confie no Senhor nesse momento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, feche seus olhos, porque chegou o momento de nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia tão abençoado, meu Pai. Que nessa manhã o Senhor derrame a tua bênção, da tua presença sobre nós. Senhor, quantas pessoas agora estão precisando de um milagre, pessoas que estão desesperadas, meu Pai, que não têm uma saída, não têm encontrado uma luz no fim do túnel. Mas Jesus, tu és a luz que veio para iluminar este mundo. Ó Senhor, mesmo disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará nas trevas. Então, Jesus, estamos aqui declarando que tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador. Jesus, venha guiar os nossos passos. Não queremos ficar tropeçando, ó Pai, mas queremos saber exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós. Queremos saber o que o Senhor quer de nós. Ó meu Deus, nós ouvimos a tua palavra agora e te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria, o que devemos fazer, Senhor. Toca no coração, nos mostra a direção. E ainda que não estejamos enxergando uma mudança, nenhum sinal, nós continuaremos crendo, porque a fé move o sobrenatural e que o Senhor encha nosso coração de fé, meu Pai. Porque a fé vem por ouvir a mensagem, que a gente venha ouvir a cada vez mais a tua palavra, que a gente venha orar cada vez mais para que a nossa fé seja roubada. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por este irmão, por esta irmã, e te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom. Mesmo no deserto, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem estado conosco e não podemos reclamar, Senhor. Por isso, Senhor, nos dê uma fé que move montanhas, uma fé que não aceita a derrota como resultado final, mas que aceita sim os momentos de lutas como oportunidades de crescimento, oportunidades para o Senhor fazer um milagre. Em nome de Jesus, meu Pai, cuida de nós, cuida da nossa família, dos nossos filhos, nossos pais. Abre também os olhos dele, meu Pai. Pai, muitos querem um milagre, mas não fazem nada, não levantam da cadeira, não dão um passo de fé. Que nós sejam ousados na fé, assim como Naamã. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer e te louvar e te pedir, fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Muito obrigado por acompanhar-me até aqui. Eu creio que essa mensagem vai continuar ministrando ao seu coração. O seu Espírito Santo vai sempre te revelar aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que você precisa fazer. Então não olhe as circunstâncias, não confie na sua sabedoria, mas confie na direção que Deus está te dando. Dê um passo de fé hoje e eu creio que o Senhor vai te honrar. Que todas as bênçãos do Senhor nesta manhã sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Meus amados, compartilhe essa oração com quem você mais ama e também para os seus amigos e familiares. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e deixa seu like e venha receber toda a graça de Deus todas as manhãs. Tenha um excelente dia e até a próxima oração.